Especialista em direito previdenciário. Pessoal, veja só, estamos ainda em 2021, né? Pandemia aí fazendo muitas vítimas e em razão disso temos, né, uma demanda muito grande de óbito e está chegando para mim uma demanda grande de pensão por morte. Não é o melhor benefício, o benefício que eu gosto de fazer, mas é o que mais está aparecendo em razão dessa pandemia. E junto com ele está chegando muitas dúvidas e questionamento referente a inventário, tá ok? Então o pessoal tem perguntado bastante aí nas redes sociais, na página do Facebook, no YouTube, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar um pequeno esclarecimento, né? Ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais, certo? Então vamos lá, direto ao ponto, falando um pouquinho de inventário para te ajudar. Veja só, quando a gente fala de inventário, o que é inventário? Tá? É obrigatório fazer o inventário? Sim, sempre que a pessoa que veio a falecer deixou bens, é necessário fazer o inventário desses bens para transmitir esses bens do nome do falecido para os seus herdeiros, para que também libere esses bens, né, para poder vender eles. Caso contrário, não consegue. Você vai regularizar então a situação desses bens em nome dos herdeiros. Inventário serve para isso, tá ok? O inventário tem prazo para ser aberto? Sim. Dentro aí do direito civil, né, se trabalha com o prazo de 60 dias. Tem discussões sobre esse prazo e tudo mais, mas foque em 60 dias, que é o ideal para você se preocupar, tá ok? Então, em quanto tempo tenho que abrir o inventário? Em 60 dias. Tranquilo? Tá aí? Beleza, então. Seguindo, né, a sequência. Eu tenho dois tipos de inventário, o judicial e o extrajudicial. A legislação determina quando eu posso atuar com um ou com o outro, né? Se eu vou abrir o inventário na esfera judicial ou na extrajudicial. O judicial, como o próprio nome fala, exige uma demanda judicial, ou seja, é aquele documento, né, que você vai entrar com um processo judicial, junto com o juiz, tudo mais, lá no fórum, para conseguir fazer o inventário. Quais são os requisitos para fazer o processo judicial? Judicial, existem herdeiros menores de idade ou incapazes, né? Pessoas que é considerado incapaz por alguma enfermidade, alguma deficiência, e a questão dos menores. Se tiver isso, já obrigatoriamente tem que ser judicial, não pode ir para o extrajudicial. Depois, se tiver questionamento entre os herdeiros. Não tem menor e também não tem nenhuma pessoa incapaz. Porém, as pessoas que são os herdeiros nesse inventário, eles estão em conflito. Eles não estão concordando na divisão. Então, também se faz necessário fazer de forma judicial. E se caso existir testamento, se tiver testamento, aí também não pode ser extrajudicial, tem que ser judicial, tá ok? Beleza? Então, inventário judicial, requisitos, se tiver menor, se tiver incapaz, se tiver conflito ou se tiver testamento. Se tiver um desses requisitos, tem que ser judicial. Depois tem o extrajudicial. No inventário extrajudicial é aquele que é feito através de um cartório, tá? Então a gente faz um cartório, é lavrado uma escritura pública onde já se divide os bens para cada herdeiro, certo? Esta modalidade é o contrário da de cima. Então lá, todos os herdeiros têm que ser maior de 18 anos e ninguém é considerado incapaz pela legislação. Tem que estar todo mundo em acordo, né? Então, tá todo mundo de acordo, tudo bonitinho, já sabe que jeito que vai dividir, a gente já concordou aqui que vai ficar cada um com a sua parte, beleza. Tá tudo acordado entre os herdeiros, show de bola, não tem necessidade de ser judicial. E não pode existir testamento. Se existir testamento,
Não tem jeito, tá ok? Então é o contrário do judicial. Então sempre que tiver todo mundo de acordo, não tem menor de idade e não tem ninguém considerado incapaz, não tendo testamento, pode ser feito na esfera extrajudicial, tá ok? Vantagens: o tempo, né? Na esfera extrajudicial é muito mais rápido do que na judicial. Sempre que um processo é mais rápido, ele também sai mais barato. Que quanto mais demora um processo, ele tende a sair mais caro, tá ok? Certo? Seguindo então, documentos necessários para você iniciar um inventário. Documentos da pessoa que veio a falecer: CPF, RG ou CNH da pessoa falecida, certidão de óbito, certidão de casamento, caso era casado, e certidão de nascimento, no caso de não ser casado, tá ok? Dos herdeiros, quais são os documentos necessários? CPF, RG ou CNH. Se for casado, também CPF, RG ou CNH do cônjuge, né? Do esposo ou da esposa. Certidão de casamento. E se for solteiro, certidão de nascimento. Comprovante de residência de todos os herdeiros e profissão de todos os herdeiros, tá ok? Depois, se caso o falecido deixou bens móveis, como por exemplo veículos, né? Deixou uma moto, deixou carro, caminhonete, caminhão, seja o que for nessa natureza, precisa apresentar o CRLV do veículo, tá? Então apresenta lá o CRLV, é o documento de fazer a transferência, tá, do veículo. E no caso de imóveis, né, então casa, apartamento, terreno, fazenda, vai apresentar as escrituras ou certidão de registro, né, que você tira no cartório de registro de imóveis. Vai apresentar também, se for o imóvel urbano, o IPTU, e se for imóvel rural, né, no caso de terreno em área rural, fazenda, chácara, alguma coisa assim, vai apresentar declaração do ITR do ano respectivo ao falecimento, vai apresentar o CCIR e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tranquilo? No caso da pessoa ter deixado dinheiro em banco, né, capitalização, aqueles PIC ou dinheiro em poupança, é necessário o extrato bancário, ok? Vai pegar o extrato com o banco e vai apresentar para ser incluso no inventário. Quais os prazos e custos, né, que é o que muita gente quer saber? Veja só. Com toda a documentação juntada, inicia-se o inventário na modalidade em que se enquadrar melhor, seja judicial ou extrajudicial, conforme eu te expliquei agora há pouco. Dentro dos primeiros 60 dias, se dará início à solicitação da guia de TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, tá? Então, os 60 dias iniciais que eu falei, para não ter multa, você tem que iniciar o ITCMD. Sobre o que? Sobre o valor dos bens. Então o ITCMD ele vai ser realizado em cima do montante dos bens. Então juntou toda a documentação que eu falei dos bens acima, apresenta isso para a Receita, ela vai emitir uma guia de ITCMD, que é o imposto que você vai pagar. Aí, feito isso, com base no ITCMD, se define os custos do processo, que sempre vai depender do valor dos bens inventariados. Então, essa parte que a pessoa às vezes fica meio aborrecida, né? Eu quero saber quanto que custa. Custa de acordo com o valor dos bens, certo? Então, você tem lá um montante lá de 150 mil de bens. A Receita vai emitir o ITCMD com base no valor dos bens. Feito isso, o cartório vai apresentar o valor que vai ficar a parte do cartório que vai ser em cima do valor estipulado pela Receita no ITCMD, tá ok? E o valor do advogado, por tabela da OAB, é 6% do valor dos imóveis. Isso falando em questão judicial e extrajudicial, pode ainda ter
variáveis, porque no judicial vai ter outros custos também, tá ok? Mas é nessa faixa que gira. Então, o tempo estimado na esfera judicial, se não tiver conflito, é entre 12 meses, tá ok? E na extrajudicial é de 2 meses a 3 meses. Espero ter ajudado um pouquinho você a compreender. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente tá sempre com os canais de comunicação aí nas redes sociais abertos, né? Também tô deixando um texto que eu escrevi, um textinho aqui sobre isso tudo que eu tô falando para vocês, que também tá na página do meu Facebook lá, que você consegue entrar e verificar também, fazer essa leitura novamente para te ajudar, tá ok? No mais, forte abraço, Deus abençoe e conforte seu coração, porque se você está vendo esse vídeo é porque com certeza você está com algum problema referente ao falecimento de um ente querido, né? Então, que Deus conforte o coração de todos os familiares e abençoe que você consiga resolver esse problema o mais rápido possível. Até mais, tchau, tchau.